amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje nós vamos estudar o terceiro volume dos 4 Evangelhos de Agostinho, o tema Aparição de Jesus aos 2 discípulos que iam para a aldeia de Emaús. Jesus, estando com eles à mesa, lhes desaparece das vistas. Esse tema está em Marcos, no capítulo 16, versículo de 12 a 13, e em Lucas, no capítulo 24, versículo de 13 a 35. O texto de Lucas é o mais completo de todo e diz o seguinte: no mesmo dia em que iam 2 deles, ou 2 discípulos deles, a caminho de uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, falando um com o outro de tudo o que se tinha passado, aconteceu que, indo os 2 assim a conversar e a discutir, Jesus se aproximou deles e os foi acompanhando, mas os olhos de ambos foram como que fechados, a fim de o não poderem reconhecer. E Jesus lhes perguntou: de que ides falando um com o outro a caminhar? E por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleófas, respondeu: serás tu o único forasteiro em Jerusalém que não saiba o que ali se tem dado nesses dias? Jesus retrucou: o que foi? Eles responderam: o que sucedeu a Jesus de Nazaré, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E de que maneira os principais sacerdotes e os anciãos o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram? Ora, nós esperávamos fosse ele quem resgatasse a Israel. Entretanto, já hoje é o 3º dia depois que todas essas coisas se deram. Verdade é que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos encheram de espanto, porque, tendo ido de madrugada ao sepulcro, voltaram dizendo não terem achado o seu corpo e terem visto anjos que lhes disseram: está ele vivo. Alguns dos nossos também foram ao sepulcro e acharam que era assim como as mulheres haviam dito, mas a ele não o encontraram. Exclamou então Jesus: ó, estúpidos e de corações tardos em crer tudo que os profetas anunciaram. Não importava que o Cristo sofresse todas essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começou de Moisés, referiu-se a todos os profetas, explicando-lhes o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Ao aproximarem-se da aldeia para onde se dirigiam, deu ele a perceber que ia para mais longe. Os 2, porém, o constrangeram a parar ali, dizendo: fica conosco, pois que é tarde, o dia já vai declinando. Jesus entrou com eles. Estando os 3 à mesa, Jesus tomou do pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Neste momento, os olhos se lhes abriram e ambos o reconheceram. Logo, porém, ele desapareceu
de suas vistas. Um ao outro disseram então: não é que se nos abrasavam os corações quando ele nos vinha falando pelo caminho a nos explicar as Escrituras? No mesmo instante, ergueram-se, voltaram para Jerusalém e foram ter com os 11 apóstolos que se achavam reunidos, juntamente com os que os acompanhavam. E disseram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E narraram o que lhes sucedera em caminho e como o tinham reconhecido quando ele partia o pão. Muito bem, essa é uma passagem exclusiva, podemos dizer assim, do apóstolo Lucas, porque mesmo Marcos citando, né, o que mostra que o fato também era conhecido na tradição de Marcos, leia-se na tradição de Pedro. O Evangelho de Marcos está calcado nas informações do apóstolo Pedro. A informação de Marcos é muito curta, apenas diz que 2 discípulos viram Jesus, mas que inicialmente não reconheceram, como diz então a passagem de Marcos. Depois disso apareceu sobre outra forma a 2 deles que iam para o campo. Os 2 foram comunicá-lo aos outros discípulos, que também lhes não deram crédito. Então apenas Marcos informa que 2 discípulos, não confundam com apóstolos, 2 discípulos estavam indo para o campo e Jesus apareceu e eles não reconheceram, porque diz Marcos, ipsis litteris, Jesus apareceu numa outra forma e aí eles não identificaram. Só com o Lucas, já como o próprio texto inicial de Lucas, ele fala que ele teve com as testemunhas oculares e que ele interrogou essas testemunhas, testemunhas então que presenciaram os fatos. O tudo indica que Lucas esteve com o próprio Cleófas, por exemplo, né? E interrogou. E aí, sendo assim, o texto de Lucas é muito mais amplo. E aí se fala em detalhe, dizendo que 2 caminhavam, entre esses 2, um se chamava Cleófas, eles estavam indo para o campo, ou melhor, para o interior, e a cidade se chamava Emaús, fica próxima de Jerusalém, porque ela está a 60 estádios de Jerusalém, e fazendo a conversão dá cerca de 11 quilômetros. Essa localidade Emaús, eles estavam indo para lá, e lá iam ficar. Então é bem próximo, nada que não pudesse fazer numa caminhada de um dia ou de uma tarde, né? Então estamos a essa distância. Então. E nisso eles vão conversando sobre o que estava acontecendo naqueles dias. E o que eles conversavam? Conversavam sobre Jesus. Conversavam que Jesus havia sido crucificado, que Jesus havia sido condenado pelo Sinédrio, pelas autoridades religiosas, né, pelos principais lá do Sinédrio, do Senado, e que morreram na cruz, e que já era o 3º dia. Olha, como o texto diz, né, num momento lá, Senhor, fica conosco, porque o dia já está declinando, já é tarde, podemos dizer que eles já estavam à tardinha, fazendo esse caminho. Ora, foi de madrugada, nesse 3º dia, que o Senhor apareceu para as mulheres, entre elas em especial a primeira, que foi Maria de Madalena. Então nós estamos aqui com a informação de Lucas dizendo que isso se passou no domingo, tanto que ele diz no 3º dia. E eles não contavam só sobre a crucificação de Jesus, a chamada morte de Jesus, e que isso já aconteceu, já tinha 3 dias, e que eles estavam surpresos, porque eles esperavam que Jesus fosse ser a salvação de Israel.
viesse para salvar Israel. E, no entanto, morreu na cruz, sendo condenado pelas autoridades. E eles falavam também que a fama de Jesus era imensa, porque como eles não reconheceram Jesus, que estava do lado deles, né? Como eles não reconheceram, eles então diziam assim, e Jesus perguntava, sobre o que vocês estão falando? Não sabe o que foi que aconteceu aí nesses últimos dias, há 3 dias atrás? E Jesus disse, não, o que foi que aconteceu? E eles então explicaram, e começam assim, será que você é o único forasteiro, quer dizer, é o único viajante, quer dizer, que se está viajando é porque não é da localidade de Jerusalém, que não sabe sobre o que aconteceu? Quer dizer, então mostra que o caso de Jesus foi muito comentado, foi muito conhecido. Podemos dizer que todos que estavam ali, eram milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas, conheceram, tomaram conhecimento desse assunto. E agora é interessante que, como eles estavam indo para Emaús, que fica ali a 11 quilômetros, eles achavam que Jesus, também como um forasteiro, ia para longe e devia de saber. Essa é a ideia. A grande ideia é que eles agora, toda aquela multidão ali, se tinha a população de Jerusalém 100 mil habitantes, e ali nós tínhamos de 2 milhões ou mais pessoas para comemorar a Páscoa, e se, como diz o texto, você não sabe, será que você é o único que não sabe sobre isso, como eles falaram então para Jesus? O que mostra aí então que cerca de pelo menos 2 milhões de pessoas, ou 1.900.000, né, que não eram da localidade de Jerusalém, iam para as outras localidades, inclusive fora de Israel, né, e iam contar, iam narrar, iam multiplicar essa mensagem. Mas iam multiplicar de uma forma triste, né, ou de uma forma de que um bandido que queria se fazer de rei de Israel foi condenado, né? Ou então para os que acreditavam em Jesus, que esperavam a glória de Israel, ou melhor, a salvação de Israel, isso não aconteceu. E eles achavam estranho, porque eles comentam, dizendo para Jesus, olha, esse que foi condenado, que morreu há 3 dias, nós o considerávamos um poderoso profeta. Então, o nível que eles estão tratando Jesus não é a nível de Messias. Porque se nós esperávamos que ele fosse ser a salvação de Israel, é porque ele era Messias. Como ele morreu, não salvou Israel, ele já caiu de um posto. Mas como eles viram fenômenos extraordinários, e Jesus fez fenômenos extraordinários, então eles testificaram que, no mínimo, um poderoso profeta, mas morreu. Mas o que é mais estranho é que muitas mulheres, as mulheres contaram que estiveram no túmulo vazio e que Jesus apareceu para elas, e que anjos apareceram para essas mulheres, as mulheres que eles conheciam, que seguiam ele, né? Elas contaram que o túmulo estava vazio e que anjos apareceram, e alguma dizendo, ele está vivo, não procure entre os mortos aquele que está vivo. Ainda diz mais que também Jesus apareceu para ela, mas não deram crédito. Não deram crédito. Como aqui diz Marcos também, que esses dois vão contar para os outros discípulos sobre o que aconteceu com eles na estrada de Emaús, na localidade de Emaús, como Jesus partiu o pão, como eles reconheceram Jesus, e diz aqui Marcos, também não deram crédito neles. Então não é só não confiavam nas mulheres, que antigamente somente em Israel a mulher não tinha crédito, não se dava crédito à mulher, né? Não servia para testemunha, mas agora eram 2. E é muito interessante que para testificar alguma coisa, segundo a lei, precisa de 2. Ora, esses 2 eram conhecidos deles,
porque esses dois eram seguidores, era, como diz aqui no versículo 13 de Lucas, era um deles, ou melhor, eram discípulos de Jesus. E eles também, mesmo sendo dois, e dois é o mínimo para dar testemunho, não era considerado. Olha que interessante. E quando eles contam isso, não só o que as mulheres contaram, diz que os apóstolos foram lá testificar e viram que realmente era como as mulheres falaram, que o túmulo estava vazio. Mas Jesus apareceu para elas, não apareceu para eles. E aí ficou assim. E agora Jesus aparece para esses dois. E eles também não dão crédito. Ainda diz mais. Jesus, diz aqui o versículo 34, apareceu para Simão, apareceu para o apóstolo Pedro. E eles não acreditavam. Ora, então agora nós não só temos as mulheres, que eram discípulas, Maria de Madalena foi transformada em apóstola, porque ela recebeu uma missão para divulgar a sobrevivência da alma, do Cristo, né? Da sobrevivência do Cristo. Mas é interessante que até aquele momento era discípula, era seguidora de Jesus, junto com outras mulheres, né? Dois discípulos retratam a mesma coisa, não são reconhecidos, e Simão Pedro, um dos apóstolos, também não acreditava. Então, quando diz assim, que eles foram retratar isso para os 11, entre os 11 estava Pedro. Então quer dizer que 10 não acreditavam, porque Pedro viu, Pedro acreditava. Pedro viu, eles contam. Então agora nós temos um somatório de informações. As mulheres viram de madrugada, anjos apareceram para elas. Também disseram que Jesus estava vivo. O túmulo estava vazio e eles foram lá testificar e viram o túmulo vazio. Depois o Senhor também apareceu para Simão e apareceu para esses dois. E eles continuavam a não acreditar. Agora vamos falar desses dois aqui em específico. Esses dois estavam a caminho, saíram de Jerusalém. Jesus disse que ia aparecer no terceiro dia. Eles não estavam esperando o Senhor? Não era bom esperar? Ou a morte foi assim tão impressionante que eles estavam voltando para a aldeia deles? Aliás, o nome Cleófas, lembra, sugere, é um nome muito complexo para se ter a sua origem, o seu significado, mas um deles talvez uma possível explicação alguém que é de Emaús, um habitante de Emaús. Mas será que eles estavam voltando então para a sua localidade? Não podiam esperar os 3 dias? Como Jesus falou para eles várias vezes, e no terceiro dia ia ressuscitar? Bom, como é que pode você estar caminhando, voltando para a sua aldeia, e com a seguinte informação: Cristo morreu? Muito bem. Até aí, para eles, houve uma decepção. Eles esperavam então que o Messias iria salvar Israel de uma determinada forma. Isso não aconteceu e Jesus morreu. Mas eles identificavam que ele era um grande profeta, porque fez coisas maravilhosas. E eles continuavam, sabendo. Não era bom pagar para ver e esperar o terceiro dia acabar? E outra coisa, se o dia estava declinando, como é que eles falam, Senhor, fica conosco e tal, porque o dia estava declinando, já ia terminar o terceiro dia, faltava pouco. Que tal esperar? Pagar para ver? Né? Afinal, no mínimo, eles reconhecem. Se não reconhece o messianato, reconhece que ele era um grande profeta. Paga para ver. Além do mais, tinha uma informação que de madrugada as mulheres viram ele, mas contaram que os anjos apareceram. Será que isso não deve ser levado a sério? Além do mais, foram lá e o túmulo estava vazio. Eles mesmos, os discípulos, os apóstolos,
com certeza Pedro e João, e falaram, olha, o que elas falaram que o túmulo está vazio é verdade. Eles ainda não tinham essa informação que o Senhor apareceu para Simão. Eles só vão ter essa informação quando eles voltarem lá em Jerusalém e vão contar o que aconteceu lá com relação a Jesus e Emaús. Agora eles vão ter informação de Simão. Mas eles já acreditavam quando eles tiveram essa informação de Simão. Mas até aquele momento, as mulheres foram lá, anjos apareceram, Jesus apareceu e elas contavam. Que mulheres? Mulheres do grupo. E mulheres que estavam desde o início da missão de Jesus, vindo da Galileia, acompanhando eles e cuidando das coisas de Jesus. Não eram mulheres estranhas, mulheres só ali de Jerusalém, mulheres que estavam emocionadas com o que aconteceu na cruz. Não, pertenciam ao grupo. Vamos identificar essas mulheres. Maria de Madalena. Desde Lucas, no capítulo 8, versículo 3, lá na Galileia, Jesus havia curado ela de 7 espíritos malignos e ela ajudava o grupo com os seus bens. Outra que estava ali presente, Joana de Buza, ligada ao oficial Buza, do governo de Herodes. Outra mulher que estava ali na cruz, Salomé. Quem é Salomé? Vem lá da Galileia, mãe do primeiro discípulo de Jesus, que é João. Mãe de Tiago, o 4º discípulo de Jesus. Porque foi André e João os primeiros a conversarem com Jesus. André foi chamar o seu irmão Pedro, e João, depois que passaram a noite com Jesus, foi chamar o seu irmão Tiago. Tiago maior, irmão dele. Então, repare que os 4 primeiros discípulos, os 2 primeiros, André e João, e os dois outros próximos é Pedro e Tiago. Ora, Salomé é a mãe deles, de Tiago e de João. E João foi um daqueles que foi correndo, foi o primeiro a levantar e correr para ir lá no túmulo e ver o túmulo vazio. Pedro correu também. E aí a pessoa tem essa informação. Mas quem é Salomé? Salomé, casada com Zebedeu, mãe de João e de Tiago, seguia Jesus desde a Galileia. Aliás, a companhia de pesca que pertencia a João, que pertencia a Tiago, André e Pedro, ficou com a responsabilidade de cuidar dessa companhia o Zebedeu, o pai de João e Tiago. Para quê? Para liberar Salomé, a esposa, para que desde lá do início ela acompanhasse e ajudasse Jesus em tudo que precisava. Então era de gente de muita confiança. Mas o que mais impressiona mesmo, é a identificação de um desses que estava ali. E Lucas dá o nome dele, que é Cleófas, que João, no capítulo 19, versículo 25, chama de Cleófas. A mesma coisa, a forma de escrever diferente do grego, e que se chamava Alfeu. Muito comum isso também, de ter um nome hebraico e um nome depois grego. Era comum isso. Como também foi comum trocar o nome de Simão para Pedro, como era comum foi comum trocar o nome de Levi, filho desse Cleófas ou Alfeu, de Levi para Mateus, como trocou o nome de Saulo para Paulo, e assim vai. Então, esse Alfeu ou Cleófas. O que é mais interessante é que ele que estava ali indo na estrada de Emaús, esse Cleófas, esse nós temos a identificação, Lucas dá o nome dele, era marido da tal Maria, irmã de Jesus, irmã da mãe de Jesus, marido
de Maria, irmã da mãe de Jesus, que diz o texto, está lá em João, eu acabei de citar, nesse capítulo 19, e Mateus, no capítulo 27, né? E em outras passagens, que nada mais é do que a esposa dele. A Maria, esposa dele, desse Cleófas, ela estava na cruz. Só isso? Não. Ela foi, diz o texto, junto com Madalena, Salomé e outras, ao túmulo. E viram os anjos. E Jesus apareceu também para elas. Primeiro para Madalena, mas depois apareceu para elas e pediu para elas contarem. Vão contar para os discípulos que eu apareci. Agora, ele não só... Eles estavam voltando para Emaús com a seguinte informação. Qual? Nem da nossa esposa, nem da esposa da minha esposa eu estou acreditando. E tem mais outro agravante. Segundo toda a tradição, e vem desde origens, e essa tradição chega ao maior historiador das escrituras depois de Lucas, que é Eusébio, no seu livro História Eclesiástica, no livro 3, capítulo 11, item 1, diz que esse outro estava ali, junto com Cleófas, era Simão, não é o Simeão, não o Simão Pedro, mas o Simeão. E quem é esse Simeão? Nada mais, nada menos do que o filho de Cleófas. Era pai e filho que estavam na estrada. A revelação depois de mediúnica também corrobora e fala a mesma coisa, juntamente com a tradição. Então era o filho dele, era o Simeão que estava ali. E esse Simeão era irmão de quem? Era irmão de Tiago menor, aquele Tiago que vai dirigir a Casa do Caminho, que é o São Tiago, que é o Tiago menor, que vai morrer no ano de 62, e que é o líder da Casa do Caminho, e que escreveu uma das cartas dos 27 livros do Novo Testamento. Uma das cartas é a carta de Tiago, irmão de Judas Tadeu, que ontem não foi assim um santo muito, que é o protetor do Flamengo, mas São Judas Tadeu é irmão de Tiago, né? E esse Judas Tadeu é irmão de Tiago, autor também de uma das cartas um dos 27 livros do Novo Testamento, que era irmão de um outro chamado José, que é identificado aqui em Mateus no capítulo 27, diz de forma clara, né? Mateus no capítulo 27, versículo 56, diz que esta Maria, esposa de Cleófas, era mãe de Tiago e de José. Não é esse José pai de Jesus, é esse outro José. E mais do Simeão, e mais de Levi, que é o Mateus. Então são 5 irmãos. Esses 5 irmãos, aí nós temos. Então, nós temos Tiago, o menor, porque Tiago maior é o irmão de João Evangelista, um outro chamado José, um outro chamado Simão, um outro chamado Judas Tadeu, tá certo? E um outro chamado Levi, que depois
vai se chamar Mateus. Tudo bem? Agora, então, esse Cleopas era pai deles. E ele estava andando com seu filho, com Simão. Que quando Tiago, o menor, morrer, em 62, é Simão que vai assumir a direção da Casa do Caminho em Jerusalém. Essa informação importante. Nós estamos com pessoas privilegiadas do grupo. Tiago, o menor, Jesus especialmente vai aparecer para ele, como as Escrituras vão falar em algum momento, quer dizer, não na frente dos outros, mas particularmente para ele. Era um dos 12 apóstolos, e Judas Tadeu também um dos 12 apóstolos. E Cleopas era casado com Maria, irmã da mãe de Jesus, de Maria de Nazaré. Logo, esse Cleopas era tio de Jesus. E mais, ele não só era tio de Jesus, e tinha a intimidade de estar casado com a pessoa, com a mãe, com a irmã, né, da mãe de Jesus, a tia dele. Ainda tem uma outra informação que Orígenes fala e que Easipo, no sua História Eclesiástica, no capítulo 3, versículo, no livro 3, capítulo 1, item 2, diz que ele era, diz a tradição, que esse Cleopas era irmão de São José. Então, José casa com a mãe de Jesus e o irmão dele, Cleopas, casa com a irmã da mãe dele. E nasce essa turma aqui, esses 5, Tiago menor, José, Simeão, Judas Tadeu e Levi, né, que são chamados primos de Jesus. E como todo mundo vivia tudo junto nessa intimidade, reparem que tio, tia, ligado a não só a pai de Jesus e a mãe de Jesus, havia tanta intimidade que a própria palavra utilizada, muitas vezes no texto, pode ser irmão. Porque eram considerados irmãos, viviam como irmãos, viviam no mesmo clã, no mesmo grupo, com a mesma intimidade. Eles são primos. Olha, e aí não só a tradição mostra isso, mas as revelações mediúnicas. Né? O livro A Boa Nova, que foi o tema na semana passada aqui da palestra do Oceano Vieira de Mello, com o caso do Humberto de Campos e a novela Boa Nova, né? O livro Boa Nova tem lá toda esta informação. Inclusive, reafirmando, como está no livro Paulo Estevão, que esse Levi Mateus, o autor do Evangelho, é irmão de Tiago, o filho de Alfeu. Como de várias vezes o Emmanuel cita Tiago, filho de Alfeu, porque é assim que ele é identificado. Lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, no capítulo 10, versículo 3 de Marcos, ele é identificado Tiago menor, filho de Alfeu ou Cleopas. Muito bem. Então agora eles estão voltando para Emaús, pai e filho, conversa sobre o que aconteceu com Jesus, diminui o cargo do Cristo de Messias para grande profeta. Isso é significativo. São pessoas de muita intimidade na vida de Jesus, desde a origem, desde os primeiros momentos de Jesus na terra,
podemos dizer assim, pertenciam ao núcleo familiar, à intimidade de Jesus. Apesar desse negócio de família, não justifica. Tem em assuntos espirituais, às vezes alguém que não pertence à família vai ter depois com o líder espiritual muito mais intimidade do que os próprios da família. Se por acaso eu for falar de mãe de São Francisco, pai de São Francisco, o Ângelo, que é um irmão de São Francisco, não tinha uma intimidade que o Frei Leão vai ter com São Francisco, que não era da família biológica, né? Isso não quer dizer nada, mas eu quero dizer que em termos de conhecimento da família, da intimidade de Jesus, eles tinham. Era o terceiro dia. E diz a passagem, porque o Cristo aparece para eles e pergunta assim: por que vocês, o que primeiro vocês estão falando? E eles estão falando sobre tudo isso que aconteceu. E duas situações. Primeiro, nós esperávamos que ele fosse fazer a salvação de Israel, mas não fez. E tem uma outra coisa: eles estavam tristes. E Jesus pergunta: por que vocês estão tristes? Então Jesus fica com eles durante 3 anos. E a gente tem a ideia de que os apóstolos que ficavam com Jesus na intimidade, os 12, também. Mas todas aquelas mulheres não deixavam, e outros não deixavam de acompanhar Jesus. E ali no fenômeno da cruz estavam muitos deles. Vocês querem ver a prova? Está aqui, ó. Quando os discípulos da estrada de Emaús, o Cleófas e o Simão, foram lá em Jerusalém, voltaram para Jerusalém para contar o que tinha acontecido para os 11, olha o que diz aqui o texto. No mesmo instante, ergueram, voltaram para Jerusalém e foram ter com os 11 apóstolos que se achavam reunidos. Reunidos juntamente com os que os acompanhavam. Então eles não eram só os 11. Eles foram falar para os 11 principais, porque Judas Iscariotes já tinha cometido suicídio, mas juntamente estavam os outros. Os outros o que? Que acompanhavam o grupo. E como são chamados esses que acompanhavam o grupo? Discípulos. Então muitos. Agora é interessante que você escute essa informação do Cristo. No terceiro dia vou para a cruz, serei condenado. No terceiro dia eu vou ressuscitar. Nós estamos precisamente no terceiro dia. No terceiro dia, a tua mulher chega para você e diz: não vou falar nem da Madalena, não vou falar nem da mãe do outro lado, da Salomé, que estava com ele aquele tempo todo, né? Mas a sua mulher chega, o túmulo está vazio. Os apóstolos falaram: nós fomos lá, e é verdade como as mulheres falaram, o túmulo está vazio. Elas disseram que anjos apareceram e disseram que ele estava vivo. E as outras mulheres, inclusive a mulher dele, disse: Jesus apareceu para mim. E eles estão tristes. Estão tristes por causa de quê? Eles não tinham certeza na sobrevivência da alma? Parece que tinham. Porque mal que eles identificaram Jesus, eles voltaram imediatamente para Jerusalém para contar. Identificamos Jesus. Sim, esse é um ponto. Mas um ponto de profunda tristeza, que foi o grande abalo nessa história toda, é a informação que ele passa primeiro. Nós esperávamos que ele fosse salvar Israel. Então aquele núcleo primeiro da família, certo? Esse núcleo íntimo que vinha lá da Galiléia, eles traziam a expectativa de que Jesus iria salvar Israel. O que é salvar Israel? Ele aparecer ali, depois de ter entrado com um burrinho, uma jumentinha, um jumentinho. 5 dias, 7 dias antes, né?
ou 8 dias antes, no domingo, eles já estão no domingo, né? Então 8 dias antes, que é o chamado domingo de Ramos, Jesus entrou com um jumentinho. Será que eles ainda não sacaram? Com um jumentinho, Jesus não ia tomar Jerusalém, tomar Israel, expulsar os inimigos de Israel. Qual o conceito que eles têm de acharmos que ele iria salvar Israel? Salvar de quê? Só podia ser uma salvação histórica, uma salvação no sentido militar, de expulsar os inimigos. Porque se fosse a salvação em termos de fé, eles estavam em profunda descrença. Primeiro, eles estavam tristes. Segundo, que estavam voltando para a aldeia. Não há uma curiosidade em gente que é... Olha como Jesus chama eles. Aqui acho que vai ficar claro. Tem hora que não dá para segurar as palavras e Jesus fala isso. Não que a gente tem que falar isso para os outros, deixa só Jesus falar. Ó, estultos e de coração tardos, lerdos. Vocês são estultos, são limitados. São pessoas limitadas mentalmente. Além disso, são lerdos, porque limitado para compreender. Tudo bem, mas aí tem um outro defeito. São lerdos, são preguiçosos. Por que não vão investigar? Diabo. Não tem curiosidade, o cara vai voltar rapidinho para Emaús. Vou voltar para Emaús. A minha mulher me conta, Cristo apareceu para mim. Eles viram aqueles milagres todos. Mas, e Jesus disse, vou voltar no terceiro dia. Caramba, já está de tardinha, já está acabando o terceiro dia. Por pouco, muito pouco, como dizia o Newton Boechat, por muito pouco mesmo. Eles não dariam uma demonstração de fé. Não, nós estamos aqui esperando o Senhor aparecer para a gente. Por isso que houve esta coisa de que Jesus veio numa forma diferente. Olha como diz Marcos. E ele apareceu sob outra forma. E aí vem aquela coisa, porque ele estava materializado, mas não estava bem materializado. Não, porque materializar bem, isso para Jesus, que coordena o planeta, ele apareceu muito bem materializado para todos os outros depois, tá certo? Sendo identificados. A forma, a ideia não é essa, que fez Madalena identificar e todos os outros. A ideia não é essa, veio numa outra forma, para ter esse diálogo, para ter conversa, para mostrar para a gente como funciona a personalidade humana, a estrutura humana. Dr. Bezerra, ele falava isso na imprensa. Cada filho dele, olha que o Dr. Bezerra teve filho dessa, né? 15 filhos. Cada um que desses que faleciam, né? 9 faleceram, desses 15. Então, olha, ele escrevia na imprensa, ele recebia as comunicações mediúnicas desses meninos, da sua mãe, da sogra, da avó, que é a avó dos meninos, né? De tios e fenômenos provando um fato, né? Nós temos um caso chamado, no caso da morte da Maria Cândida, o espírito da avózinha, a avó, no caso, materna, não a mãe do Dr. Bezerra, mas a mãe da Rodolfa, aparece numa reunião mediúnica no centro da cidade e avisa lá o Lacerda, né, sobre a morte da menina e pedindo para orar por ela. Ele pega então um carro, uma carruagem, uma carruagem, e sai do centro da cidade e vai lá para o Alto da Tijuca, para subir do Alto da Tijuca, para falar com o Dr. Bezerra de Menezes e perguntar o que tinha acontecido com a menina, porque ele já tinha essa informação lá no grupo. E o Dr. Bezerra confirma, ela
acabou de desencarnar. E não dava tempo. Hoje você tem celular, tem telefone, tem essas coisas todas. Naquela época não tinha. Então essa é o que ele quer dizer, essa é a prova. Aí ele pega essa prova e chama telegrafia espírita, quer dizer, a mensagem espiritual chegou antes das pessoas com essa informação. E ele publica. E como ele chama esses filhos? De depósito do Senhor. O Senhor depositou, o Senhor tira. E ele então desafiava a comunidade leiga, porque ele escrevia nos jornais da época, né? O jornal O País, a Gazeta de Notícia, o Jornal do Brasil, a Gazeta da Tarde. Ele dizia assim: por que não vão buscar? O Espiritismo é isso. Por que vocês não vão, no caso, quantos pais, quantas mães sofrem com a morte dos seus filhos, dos seus entes queridos? Por que não vão buscar, ter a confirmação? O sujeito é lerdo. Primeiro que é limitado, não percebe diante da maravilha da natureza, diante dos ciclos da natureza. O ciclo da natureza mostra, se observarmos bem, a inteligência, o instinto dos animais, das plantas. Se nós observarmos a lógica do ritmo da natureza, fazendo tudo renascer, que explica de forma maravilhosa a reencarnação. Mesmo assim você é limitado, mas por que é lerdo? Você pode ser limitado, não consegue compreender, mas por que não procura? Quem sabe? Professores nesse assunto. Vai ficar aí parado, triste. E Jesus pergunta: essa tristeza não incomoda vocês, seus lerdos? Tá certo? Ontem eu tive com uma paciente, a paciente dizia, quando eu falava sobre os sonhos dela, e sobre coisas que aconteceram agora, e o sonho é de agosto. E eu dizia então: olha, meses antes o inconsciente já sabia. Olha como está aqui no teu sonho. Aí ela reconhece, fica ali. E na hora que ela reconhece isso, ela chega a rir, a gargalhar de alegria, dizendo: nossa, como é que eu falei isso? Que engenhoso, que coisa extraordinária. Ela diz assim: mas eu nunca vou conseguir interpretar meus sonhos. Eu sempre vou ficar dependendo de você. O psicólogo que interpreta para mim. Eu vou ficar sempre dependendo de você. Mas eu não aprendi isso de um dia para o outro. Isso aí é fruto, primeiro, de prestar muita atenção no que você fala, na sua vida, em gravar você, em anotar as suas coisas, e depois, de muitos estudos, são muitos livros. Olha quantos livros que eu tenho sobre esses assuntos, eu mostrei na estante, mas eu não vou ler sobre isso. Eu já sabia do tema de hoje, mas ali eu estou no consultório, por isso que eu digo: deixa Jesus falar, nós não podemos chamar as pessoas de lerda. Aí você tem que dizer: não, um dia, tudo num dia. Tem que esperar a fruta amadurecer. Amadurecer, o morcego vai chegar antes, vai comer. Tá certo? Os passarinhos vão te atacar. Estranho, né? Pai e filho conversando sobre isso. Que educação familiar. Foi ótima a Solange ter começado aqui a nossa reunião hoje lendo um texto sobre a educação em família, né? Sobre a importância disso. E é ótimo, eles estavam falando sobre Jesus e família. Mas tomado de tristeza, morreu. Israel não vai ser salvo. Ainda não compreendiam que tipo de salvação que era. Ainda não tinham sacado que Jesus falou assim: tem espada aí para a gente fazer esse levante? Ele falou: nós temos duas aqui, que não eram nem espada, eram facões. Jesus, basta. Como é que pode, rapaz? Será que eles ainda não entenderam? Com duas espadas não iam fazer nada. Um jumentinho não podia enfrentar um exército de Roma. Tá certo? Então Jesus ia fazer o quê? Pela força do milagre. Bom, então pela força do milagre eles reconhecem: Jesus era um poderoso profeta. Milagre no sentido de fenômenos paranormais, né? Fenômenos espiríticos.
Então, por que, se eles pelo menos acreditavam nisso, não espera mais um pouco? Aí Jesus, então, conversa com eles. Eles param na aldeia de Emaús. E é interessante que Jesus, além de chamar eles de, vocês são muito limitados e lerdos, deixa eu explicar para vocês mais. Não deveria o Cristo sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Aí então já começa a falar. Eles estão chamando esse Jesus que apareceu para eles, que ele não veio explicado, de um forasteiro, né? E eles costumam, inclusive um forasteiro alienado. Você é um forasteiro alienado. Presta atenção. Você é o único que estava lá e não viu não sabe do que aconteceu, que Jesus falou. Você falou sobre o quê? Sobre o Jesus de Nazaré e tal, e que foi preso, crucificado e tal. Você é o único que não sabe. Então estão chamando Jesus de um alienado. Aí esse alienado começa a falar para eles sobre quem era o Cristo. Que o Cristo deveria sofrer isso tudo. E aí, e nisso tudo, ele mostraria a sua glória, qualquer um da ressurreição. Vamos para os profetas. Aí, eles estão caminhando, e andar meditando, um método budista maravilhoso, né? O budismo gosta muito disso, mas e o cristianismo mostra aí, né? Conforme que as pessoas vão caminhando, e vão controlando também a respiração, a emoção, vão conversando sobre coisas espirituais, né? Eu tenho um livro de um vietnamita que tem um título maravilhoso, Andar Meditando. E ali a meditação ia em torno de Jesus. E aí diz a passagem que o Cristo, que Jesus, para mostrar por que o Cristo tinha de passar por tudo aquilo, pelo fenômeno da morte, e aí ter a sua glória, que é a ressurreição. E essa ressurreição é que sacudiria o mundo e seria a salvação não só de Israel, mas do mundo inteiro. Foi esse fenômeno extraordinário que é o do túmulo vazio. Ele começa então desde Moisés. Esse que é o alienado, né? Para ele, olha o que Moisés falou. Vamos para o outro profeta. Aí o primeiro depois é Josué. Vamos para o segundo, para Samuel. Vamos para Elias. Aí ele foi passando profeta por profeta, mostrando para eles. E eles começaram a ficar com o coração abrasados, sentindo algo, um magnetismo maravilhoso naquelas palavras, sentindo um magnetismo naquele homem que falava aquilo. Será que não dá vontade de segurar o cara? Como é que você sabe disso tudo? Nós convivemos com ele, cara. E você sabe disso. São lerdos. E aí, Jesus já passando profeta, revendo profeta por profeta. E aí diz a passagem que Jesus ia mais longe. Quer dizer, esse longe é o plano espiritual, né? Para outras instâncias. Até o que a gente costuma chamar do além, né? Até depois ele vir realmente, ainda naquele dia, aparecer para os apóstolos reunidos, para os 10 apóstolos, porque Tomé não vai se encontrar. Tudo bem? Ali presente. Aí depois, uma semana depois, é que ele vai aparecer para os 11, aí já com a presença do Tomé. Ora, então, depois que ele conta isso tudo, dava a ideia de que Jesus, eles chegaram a Emaús, termina a conversa, fala, não, vamos ficar aqui. Eu não queria ficar aqui, eu quero ficar contigo. Continua ainda bem lerdos, apesar de estar num campo magnético maravilhoso, sentir os corações abrasados, em chama, pelas palavras maravilhosas, lúcidas, claras, deste homem, fora o magnetismo da sua palavra. Eles param Emaús e Jesus dá a ideia de que é ao longe, mais uma vez ainda estão lerdos ainda. Olha que dificuldade. Como diz Pietro Baldi, se caminha muito pouco em tempos muito longos, em tempos imensos. A evolução é muito lenta.
Eles pararam ali. Mas eles viram que o cara era bom. Aí disseram, não vai, fica aqui conosco. Aí vão falar uma das frases mais bonitas. Não vai, Senhor. Já é tarde. O dia declina. Fica conosco. Essa é um dos momentos de beleza, de poesia que eles conseguiram colocar, né? Com esse coração, os corações abrasados quando eles se encontravam. Então eles falam não vai, Senhor. Já é tarde, fica conosco, o dia declina, e nada melhor do que isso, né? Depois de um dia de trabalho, um dia de atividade, depois de um dia de caminhada, parar e refletir, Senhor, fica conosco, é tarde, né? É a hora agora da reflexão sobre tudo aquilo que a gente fez, como diz Santo Agostinho, né? Está na hora de ponderar, fazer um balanço da vida. Fica conosco. Divida o pão conosco. Vamos orar juntos. Passar a noite com Cristo. Caminhar com Cristo durante o dia. E passar a noite com Cristo. Pedir para Ele ficar contigo à noite. Na sua reflexão. Dia é ação. Noite é reflexão. Por isso que se chama dia a encarnação e noite a desencarnação. É a imagem de momento de reflexão. Então, durante o dia, se caminha com Cristo, falando do Cristo, refletindo sobre o Cristo, com as coisas do Cristo. E aqueles que não são lerdos, aqueles que não são limitados, estariam procurando as coisas do Cristo, cada vez querendo mais se identificar com o Cristo, servir o Cristo. E à noite, chama ele para ficar contigo. Isso é uma passagem bonita. E Jesus ficou. E aí vem mais um exemplo maravilhoso. Ele ficou e foi comer. E na hora pegou o pão e partiu, abençoou o pão e partiu e distribuiu. Aí quando ele partiu o pão e fez a oração, aí eles identificaram Jesus. Aí na hora que eles identificaram, Jesus sumiu. É necessário agora assumir. Vamos continuar com a história. Vocês agora vão ter força para levantar. E eles levantando-se com pressa, foram a Jerusalém, contaram tudo. Os outros lá ainda estavam lerdos também, limitados, continuavam ainda não dando crédito, nem às mulheres, nem a Simão Pedro e nem a eles dois. Certo? E aí Jesus iria aparecer para eles. Aí eles iriam acreditar. Tomé vai ficar ainda uma semana ainda duvidando. Só eu vendo, só eu colocando o dedo. É muita carnalidade, é muita materialidade. Mas aí Jesus vai e aparece para Tomé, etc. Mas isso é um outro momento, uma outra passagem. Mas aí eles levantam e vão dar continuidade à história. Agora deixam de ser lerdos. E agora eles vão ver a dificuldade deles dos outros. Tá certo? A dificuldade que eles tinham de serem limitados. E agora não eram mais limitados, que Jesus mostrou tudo porque deveria sofrer, indo de Moisés ao último profeta. E a glória dele que estaria na ressurreição. E que eles estavam ali testemunhando a ressurreição de Jesus. E que essa ressurreição é esse sinal de vida, de imortalidade, é o que vai salvar o mundo. Nós não podemos nos transformar por enquanto que não tivermos o que é básico e fundamental, que é a crença na imortalidade da alma. Por isso que diz José, espírito protetor no Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos primeiro com Paulo. Paulo diz que entra a fé, a esperança e a caridade, o Evangelho segundo o Espiritismo fala isso no capítulo Fora da Caridade, não há salvação. Paulo volta espiritualmente em Paris em 1860, dá uma comunicação falando sobre isso, que entre a fé, a esperança, a caridade, o amor, o maior de todos é o amor. Muito bem, ou a caridade. José, espírito protetor, no Evangelho segundo o Espiritismo, aparentemente parece que desmente essa frase, quando ele diz que a fé é a mãe da caridade ou do amor. Mas se
mas parece que a filha é maior, porque se a fé é a mãe do amor, entre a fé, a esperança e o amor, o maior de todos é o amor, então a filha é maior que a mãe, tá certo? Que é a fé. Mas o que o Espírito explica para nós? José, Espírito Protetor, e aqui em particular, o médium, mentor da médium Emílio Corion, que foi quem recebeu a comunicação lá do Evangelho segundo o Espiritismo, e que é a médium aqui dos 4 Evangelhos de Rustem. Então, o que diz José, Espírito Protetor? Ora, que se nós não tivermos fé, a nossa caridade, o nosso amor será de superfície. Tá certo? Você pode ser um revolucionário e morrer por uma causa revolucionária, mas isso não é amor. Muitas vezes até é fanatismo. O cara morre porque é macho, muito macho para morrer. Bom, quem quiser ler sobre esse negócio de morrer como macho, pode ver lá Ciro, né, no livro 50 anos depois do Emanuel. Ele preso lá no Mar Argentino junto com o Nestório, que é o Emanuel, o senador Povos Lentos de volta, né? Mas Ciro desencarna numa situação completamente diferente, mesmo no martírio de Nestório. Um tinha o ideal do Cristo, o outro não. Mas estava ali preso como um cristão, tá certo? Uma outra então, informação é que sem a fé você não vai ter a tal da humildade. Sem a fé você não vai dar a outra face. Sem a fé você não vai perdoar 70 vezes 7. Sem a fé, mesmo o sujeito sendo lerdo e limitado, você continua com ele. Eu não vos deixarei órfãos nunca, eu não vos abandonarei nunca, eu estarei com vocês sempre. E ter a predisposição para explicar 1, 2, 3, 4 vezes. Olha, o que Jesus estava falando? De Moisés ao último profeta, tudo aquilo que ele falou antes. Teve de vir e repetir toda a lição. É quase que fazer a correção do dever de casa. A professora está retomando a matéria. Na linguagem de Ubaldi, sobe 3, desce 2, para você ganhar um passo, um degrau. Sobe 3, desce 2, desce. Esse desce 2 é o recapitular, para fixar o conceito. Então, a fé, ela é fundamental para você, não que ela seja então maior que o amor, ela é a mãe do amor. Para você realizar aquele amor, se você não tem fé, é a fé do leão, né? Aquele negócio. Você segue o Cristo, siga o Cristo. O leão está vindo, né? Como diz o Ariston, lá de Brasília, né? O leão está vindo, e você continua, sou do Cristo. Aí quando o leão vem com aquele bafo bem perto de você, eu sou do Cristo. Ser do Cristo até o fim. Então, é isso que precisa da tal da fé. Então, eles vão agora testemunhar isso, na própria dor, essa insensibilidade. Aquilo que eles não tinham, que eles estavam limitados, estavam preguiçosos, agora não são mais preguiçosos, agora eles vão anunciar a palavra. E quando eles anunciam, eles notam que os outros continuam limitados e preguiçosos, mas eles não deixam de anunciar, eles não voltam atrás. Isso mesmo, já que vocês não acreditam, eu acho que nós deliramos. Não, nós vimos. E agora eles têm uma outra informação muito significativa. O grande líder do grupo, Pedro, o Senhor também apareceu para ele. Pedro disse que estava vivo. E como ele falou isso para os 11, eles falaram isso para os 11, logo falaram na frente de Pedro. E os outros 10 e os outros discípulos que não acreditaram, tá certo? E falaram isso não só na frente deles, mas também na frente das mulheres. E não só na frente das mulheres, mas também falaram na frente de Simão Pedro. Era um grupo dos descrentes, né? Você passa 3 anos com Jesus e no final ele diz assim: não acreditamos nas mulheres. Cleófas no particular diz: não acredito nem na minha esposa. Simão: eu não acredito nem na minha mãe.
que era a mãe dele, tá certo? E os outros apóstolos também não acreditavam. Daí eu vou tirar esse grupo de 10, eu vou reduzir para 9, porque João não foi lerdo. João foi o primeiro, juntamente com Pedro, a correr. Pedro saiu na frente, o João passou ele, que era mais novo, não foi lerdo. E João, se o Senhor não apareceu para ele de imediato, ele tinha a informação de que o túmulo estava vazio, que ele foi lá. Ele não entrou no túmulo, primeiro entrou Pedro. Ele chegou na frente, Pedro entrou primeiro, e ele entrou em seguida, ele viu o túmulo vazio. Então vamos reduzir para 9. E assim gradativamente, essas peças, como se fossem peças do joguinho de dominó, elas vão caindo uma por uma, até o castelinho todo ser desmontado, o castelinho da limitação, do preconceito, da preguiça, da lerdeza, para saber da existência do Cristo. Muita paz, fique com Deus.